Evangelho segundo São João, capítulos 4 e 5. Capítulo 4. 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais do que João. 2. Embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. 3. Deixou a Judeia e voltou novamente para a Galiléia. 4. Era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó deu a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço. Era por volta da hora sexta. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." 8. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. 9. A mulher samaritana então lhe perguntou: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. 10. Jesus respondeu e disse a ela: "Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva." A mulher disse a ele: "Senhor, não tens como tirar água e o poço é profundo. De onde então tens esta água viva? Acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço e dele bebeu, junto com seus filhos e seus rebanhos?" Jesus respondeu e disse: "Todo aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher disse a ele: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la." Ele disse a ela: "Vai, chama o teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Não tenho marido." Jesus lhe disse: "Falas bem ao dizer, não tenho marido, pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Disseste a verdade." A mulher disse a ele: "Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus lhe disse: "Creia em mim, mulher, porque está chegando a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai busca tais adoradores que o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade." A mulher lhe disse: "Sei que o Messias está para vir, aquele que é chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Jesus lhe disse: "Sou eu que falo contigo." Neste momento, chegaram os discípulos de Jesus e se surpreenderam por ele estar conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: "O que procuras?" ou "O que falas com ela?" A mulher, então, deixou o seu cântaro, foi para a cidade e disse aos homens: "Vinde, vede um homem que me disse tudo o que fiz. Não será ele, porventura, o Cristo?" Eles saíram da cidade e foram até ele. Entretanto, os discípulos insistiam com ele, dizendo: "Rabi, come." Mas ele lhes disse: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Então os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém lhe trouxe algo para comer?" Jesus lhes disse: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda faltam 4 meses e então virá a colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Quem colhe já recebe seu salário e recolhe frutos para a vida eterna, para que o que semeia e o que colhe se alegrem juntos. Nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher o que não trabalhastes, outros trabalharam e vós viestes participar do trabalho deles."
Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher, que dizia: "Ele me disse tudo o que eu fiz." Quando, pois, os samaritanos chegaram até ele, pediram que permanecesse com eles, e ele ficou ali 2 dias. 41. E muitos mais creram por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: "Já não é por causa do que disseste que cremos. Nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Passados 2 dias, ele partiu dali para a Galileia. Pois o próprio Jesus havia declarado: "Um profeta não é honrado em sua própria pátria." Assim, quando chegou à Galileia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém durante a festa, pois eles também haviam estado na festa. Jesus voltou então a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. 47. Quando ouviu que Jesus havia vindo da Judeia para a Galileia, ele foi procurá-lo e suplicou-lhe que descesse para curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe então Jesus: "Se não virdes sinais e prodígios, de modo algum acreditareis." Mas o oficial do rei disse-lhe: "Senhor, desce antes que meu menino morra." Jesus respondeu-lhe: "Vai, teu filho vive." E o homem acreditou na palavra que Jesus lhe havia dito e foi embora. Enquanto ele ainda estava descendo, seus servos vieram ao seu encontro, dizendo que o menino estava vivo. Ele perguntou-lhes então a hora em que o menino havia melhorado. Disseram-lhe: "Ontem, à 7ª hora, a febre o deixou." O pai reconheceu que aquela era a hora em que Jesus lhe havia dito: "Teu filho vive." E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus realizou ao voltar da Judeia para a Galileia. Capítulo 5. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Em Jerusalém, junto ao Portão das Ovelhas, há uma piscina, chamada em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Neles jazia uma multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos. Estava ali um homem, estava ali há 38 anos, vivia na sua enfermidade. Jesus, ao vê-lo deitado e sabendo que já fazia muito tempo que ele estava assim, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu-lhe: "Senhor, não tenho ninguém que me coloque na piscina quando a água é agitada, e enquanto vou, outro desce antes de mim." Jesus disse-lhe: "Levanta-te, pega o teu leito e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou o seu leito e começou a andar. Era um sábado aquele dia. Então os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "É sábado e não te é permitido carregar o teu leito." Mas ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou foi quem me disse: toma o teu leito e anda." Perguntaram-lhe então: "Quem é esse homem que te disse toma e anda?" Mas o que havia sido curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, já que havia uma multidão naquele lugar. Depois, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: "Eis que foste curado. Não peques mais, para que não te aconteça algo pior." Então aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas em dia de sábado. Mas Jesus respondeu-lhes: "Meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho." Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus então lhes respondeu: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, mas somente o que vê o Pai fazer, pois tudo o que este faz, o Filho também o faz igualmente."
Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras ainda maiores que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em julgamento, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o julgamento, porque ele é o Filho do homem. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição do julgamento. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Julgo conforme o que ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Outro é quem dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de um homem, mas digo estas coisas para que sejais salvos. Ele era uma lâmpada que ardia e brilhava, e vós quisestes alegrar-vos por um momento com a sua luz. Eu, porém, tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que faço, dão testemunho de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou também deu testemunho de mim. Nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face. A sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, mas são elas que dão testemunho de mim. E, no entanto, não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não recebo glória dos homens, mas conheço-vos. E sei que não tendes o amor de Deus em vós. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me aceitais. Mas, se outro vier em seu próprio nome, aceitareis. Como podeis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem somente de Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem colocais a vossa esperança. Pois, se acreditasseis em Moisés, acreditaríeis em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Mas, se não acreditais nos escritos dele, como acreditareis nas minhas palavras? Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão,
e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.